Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas e este é o Ponto Final. Programa para a gente encerrar a semana pontuando as grandes discussões nacionais e internacionais. Sempre com convidados especiais, o objetivo é estabelecer o diálogo e elevar a régua do debate. Hoje vamos debater sobre a nossa conta de luz, a conta de energia cada vez mais salgada. A gente vai falar dos subsídios do setor e também desta relação entre oferta e demanda. Antes de abrirmos o nosso debate, vamos assistir a uma reportagem especial sobre o tema. Houve um tempo em que o Brasil sofria de recorrentes apagões por falta de geração de energia. Nós não estamos livres de blackouts. Você está confundindo duas coisas, minha filha. Uma coisa é blackout, ninguém pode prometer que nós trabalhamos num sistema de transmissão de milhares de quilômetros de rede. Interrupções desse sistema, ninguém promete que não vai ter. O que nós prometemos é que não terá nesse país mais racionamento. Com sua matriz hidrelétrica dependente das chuvas, muitas vezes escassas, os governos de plantão ou recorriam ao sobrenatural ou acionavam as térmicas a carvão, que além de poluir o ambiente, pesam muito no bolso do consumidor. Alguns até tentaram baixar o preço na marra. Minhas amigas e meus amigos, vou ter o prazer de anunciar a mais forte redução que se tem notícia neste país nas tarifas de energia elétrica das indústrias e dos consumidores domésticos. A partir daí, todos os consumidores terão sua tarifa de energia elétrica reduzida, ou seja, sua conta de luz vai ficar mais barata. Mas a conta sempre chega, mais cedo ou mais tarde. Esse tempo de escassez parece que ficou para trás. O Brasil se abriu a novas fontes de energia renováveis, investiu pesado no desenvolvimento de parques eólicos e solares e conseguiu produzir energia de sobra. Segundo o relatório do Operador Nacional do Sistema, as fontes de energia renovável foram responsáveis pela produção de 38 gigawatts no ano passado e em 2027 devem produzir mais de 100 gigawatts, cerca de 90% de toda a demanda nacional. Na prática, em 3 anos teremos uma oferta disponível de 281 gigawatts, considerando todas as fontes de energia. Um excedente inédito no mundo e que daria para abastecer quase toda a América Latina. Essa super oferta deveria, claro, significar uma queda brusca na conta do consumidor final. Mas não é assim que está funcionando. Dias atrás, o presidente da ANEEL estimou um aumento médio de 5,6% nas contas de energia em 2024, valor bem acima da expectativa de inflação. No ano passado, isso também aconteceu e tudo indica que seguirá ocorrendo. O sistema elétrico no Brasil tem regras anacrônicas que já não equacionam geração e distribuição na atual matriz energética. Os subsídios se avolumam sem explicação e a renovação de concessões é feita sem debate público. A omissão das autoridades torna o cenário ainda mais desafiador. Um verdadeiro curto-circuito. Hoje trouxemos para debater o tema o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Marcos Madureira, e o presidente do Instituto Nacional de Energia Limpa, Heber Galassi. Senhores, muito bem-vindos aqui aos estúdios da Jovem Pan. Heber, você que fala conosco aqui remotamente, e o doutor Madureira aqui presente no estúdio. Bom, para começar, eu gostaria de tentar entender o que está acontecendo no setor, porque nós tivemos aí, recentemente, dias atrás, o anúncio pelo presidente da ANEEL de um aumento, de uma expectativa de aumento médio da tarifa de energia, da conta de luz do consumidor final, em pelo menos 5,6% em média. Isso está bem acima da projeção da inflação, né, geral aí do mercado. E isso num cenário de oferta, né, até de excedente de oferta de energia elétrica. Então, para começar, Madureira, por favor, explica para o nosso espectador por que há essa contradição. Quer dizer, quando você tem uma oferta maior do que a demanda e ainda assim o preço não baixa, só aumenta? Em primeiro lugar, boa noite, Cláudio, boa noite, Heber, que participa conosco, e a todos que estão ouvindo esse programa, participando desse programa. Nós temos uma equação que não está fechando, né? De fato, nós estamos num momento em que o país se desenvolve uma série de fontes, e principalmente de energia renovável, com
com preços cada vez menores. E por que a conta de energia elétrica no final está subindo tanto? Essa é um problema. E a gente tem algumas razões para isso. A primeira delas é que nós temos que separar como que existem as responsabilidades para o pagamento das despesas que são colocadas, digamos assim, nos custos de energia brasileiros. Se nós separarmos os mercados de energia elétrica, nós temos o mercado regulado, que é onde as distribuidoras entregam energia diretamente para os consumidores, e essa energia vem principalmente de leilões públicos, aonde são adquiridas energias que são colocadas nesses leilões. De diferentes fontes? De diferentes fontes, e esse leilão o que determina se vai ter uma energia, por exemplo, térmica ou energia solar ou eólica, é em função da necessidade que o sistema tem para isso. Quer dizer, quem direciona isso é o sistema, não é um leilão onde se compra a energia mais barata. Não. Quem define é a necessidade do sistema. E por isso, em alguns momentos, as distribuidoras podem comprar, por exemplo, em um leilão, uma quantidade muito maior de térmicas que tem um preço mais elevado, mas que são necessárias para o suporte do sistema do que uma energia, por exemplo, de origem eólica ou solar, que tem preços menores. Nós começamos por aí a ter esse desequilíbrio. O segundo ponto que tem ocorrido é que muitas de algumas ações que têm sido colocadas para incentivar ou segmentos do mercado, consumidores que estão no mercado de energia, ou algumas fontes de energia, trazem subsídios. Ou seja, para que esses possam estar tendo o seu negócio, é dado a eles ou um preço menor que pagam pela energia elétrica, no caso de um consumidor, ou então algum desconto que é dado para alguma fonte de energia para que ela possa não pagar uma parcela do uso do sistema elétrico. Tudo isso termina encarecendo a conta final do consumidor. Então, hoje, o que nós temos é uma energia que está ficando mais barata do ponto de vista de algumas fontes, mas o resultado do preço da energia está maior para os consumidores. Para vocês terem uma ideia... Vamos por partes, porque o tema é complexo, mas a gente vai simplificar para que você que nos assiste possa entender, porque é você que paga essa conta. Heber, você que representa justamente essas novas fontes, né? A entidade que está aí promovendo, né, essas novas fontes de energia renovável. A gente vive um debate global sobre mudança de matriz energética, de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis, e há todo um incentivo. É natural que você tenha o Estado garantindo, né, através justamente de isenções tributárias, etc., você impulsionando a amplificação, né, a distribuição, a oferta, né, a produção de energias limpas. Mas eu estou vendo que, quando a gente está falando aqui dessa estrutura de distribuição, isso tem aí algumas restrições. Eu estou vendo, inclusive, aqui uma crítica aí do Madureira em relação a esse subsídio. A gente já vai tratar desse subsídio, mas eu queria a tua perspectiva do setor hoje. Você acha que está regulado, está equilibrado? Me chamou a atenção justamente você ter leilões de energia, mas que você não vai pelo menor preço, você vai fazendo ali uma composição, né, de fontes diferentes, inclusive muitas vezes usando térmicas, sendo que você já tem oferta, sei lá, de energia eólica. Não faz sentido para mim. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Marcos Madureira. Eu acho que a gente vive um momento excelente por vários eixos e como o assunto é complexo, a gente vai abordar cada um deles em separado dentro do que o tempo permitir. Vamos começar, por exemplo, com a queixa que é frequente da ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, sobre subsídios e sobre um modelo que está ficando insustentável. Ela comenta que isso vai gerar um grande impacto e que as pessoas do mercado regulado, né? Vou dar um exemplo, você que consegue com seu próprio investimento criar contratar, comprar um modelo de microgeração, equipamento de microgeração para o seu telhado, você começa a gerar sua energia, aí você deixa o ambiente regulado e as distribuidoras reclamam que isso acaba ficando uma conta para outros, etc., em todo esse negócio. Em torno disso também, se você olhar historicamente, a energia ela nunca revisa para baixo. A energia ela vem crescendo num ritmo ano a ano, é uma tradição praticamente, então vem crescendo. Eu não vou nem entrar nos motivos, mas por que eu comecei a dar essa introdução? Tá? Entendendo a queixa aí do presidente da ABRAD, do colega Madureira. Nós estamos num momento excelente.
O modelo de concessões de distribuidoras de energia, né, de distribuição de energia elétrica, ele foi desenhado há quase 30 anos. Não se mexeu nisso. Não tem momento melhor agora que estão vencendo as concessões para a gente tranquilizar, pacificar, colocar essa bola no chão e começar a discutir isso com calma. O que chama atenção para a gente do INEL, só abrindo parênteses, a proposta do INEL é a democratização e a promoção de energia limpa e mais barata para toda a sociedade, esse é o nosso propósito de existência, por isso faz sentido a gente conversar. O que chama a nossa atenção é que depois de 30 anos, quase 30 anos, de um modelo estabelecido, numa janela de concessão de renovação das distribuidoras, o INEL, por exemplo, seja a favor de parar essa bola, conversar com calma e discutir qual eventualmente seriam os ajustes. E se eu não estiver enganado, eu queria que o colega Marcelo Madureira me corrigisse, existe uma expectativa de renovação já quase que imediata, célere, né? Apoiada até em decisões do TCU, vamos continuar, vamos renovar os modelos, sendo que todas as queixas agora foram acumuladas e a gente tem a janela de discussão. Deixa eu passar a bola aqui para o Madureira. Madureira pode responder diretamente aqui ao Weber. Com relação à questão que se coloca de se discutir, o que está sendo posto é um modelo que vem dando resultado. Ele vem permitindo, como eu disse, ser o único elemento onde se reduz custos. Nós temos dados, não da Brad, mas dados pela própria ANEEL, que mostram que é o único segmento, como eu comentei, em que os preços têm se reajustados abaixo da inflação. Por quê? Porque uma parcela do ganho de eficiência que as distribuidoras têm vai para a modicidade tarifária. Agora, o que nós temos, e sem dúvida nenhuma, o dado pode ser verificado, sem nenhum problema, é o aumento do custo pelos subsídios que são dados. Então, se eu tenho um investimento e esse investimento ele termina recebendo um excesso de subsídio, pesa para o consumidor. O consumidor está pagando uma conta mais alta porque alguém está tendo uma rentabilidade maior sobre esse serviço. É hora de se olhar para isso, sim, não é? Porque, Cláudio, me desculpe dizer o seguinte, o sistema não muda. Ou seja, nós precisamos dos investimentos de transmissão, investimentos, distribuição, são necessários para permitir que o sistema funcione. Se alguém não paga uma parcela desse valor, os demais estão pagando por isso. Essa é o que nós temos hoje no Brasil. Eu tenho um dado aqui, que inclusive através de um relatório oficial, né, um relatório feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, que ele faz uma projeção. Essa projeção mostra o seguinte, que em 2027, nós já tivemos excedente no ano passado, teremos em 2024, e ele faz uma projeção que nós teremos um excedente de 100 gigawatts no sistema. Tá? Então, nós teremos uma produção, uma oferta de 281 gigawatts para suprir uma demanda de 108 gigawatts. Então, teremos quase, pouco mais de 90 gigawatts de energia disponível. É muito curioso, e aí, novamente, eu coloco a questão para ambos, porque há poucos anos nós estávamos sofrendo com um apagão, com falta de energia disponível. E aí nós tivemos, em diversas ocasiões, o acionamento das térmicas, que é uma energia muito mais cara e poluente, e tivemos aí o poder público reagindo de diferentes maneiras, sempre com aqueles planos de urgência, né? Sempre apagando incêndio. Eu queria que vocês trouxessem esse pequeno histórico de como se reagiu a isso, porque, pelo que me parece, né, ao mesmo tempo que é importante você incentivar um setor novo, né, de energia renovável, me parece que talvez tenha faltado planejamento para suprir, para receber, para que o sistema pudesse receber esse tanto de oferta. É isso? Me permite fazer o seguinte consideração. Nós não temos mais um planejamento de energia como era feito no passado. Isso é fruto das evoluções que nós temos, inclusive, de abertura de mercado, que são importantes, são necessárias, que sejam realizadas. Até um tempo atrás, a partir da demanda que era apresentada pelas distribuidoras que representavam a 100% o mercado, havia uma projeção de quanto de energia seria necessário ser ofertado. Então, você tinha um casamento entre a oferta e a demanda. Se construía uma quantidade de usinas suficiente para atender uma demanda. Essa balança tem que estar equilibrada. Na medida em que você criou uma nova forma de que a oferta ela não necessariamente está junto com a demanda, por exemplo, se eu tenho um consumidor que ou migra do mercado livre, do mercado regulado para o mercado livre, ou uma parcela do seu consumo deixa de ser consumido no mercado regulado e vai, por exemplo, para uma geração distribuída, essa energia sobra.
naqueles contratos que foram feitos. É assim que acontece, né? Então, nós temos uma sobra de energia. Não tem mais um planejamento para poder efetuar. Você tem uma quantidade grande de construção de novas usinas, não necessariamente que acompanham o crescimento do mercado. Daí, essa sobra que está sendo colocada. Essa sobra produziria, a princípio, uma redução do preço final da energia. Exato. Mas não é isso que se verifica. Por que não se verifica isso? Não se verifica pelas razões que eu coloquei. Nós temos algumas fontes, por exemplo, que têm um valor de não pagar, por exemplo, pelo uso de transmissão, pelo uso da distribuição, que aumentam o valor da conta de energia elétrica. Então, hoje nós estamos tendo um descontrole entre essas duas questões. Não é questão de ter um planejamento e esse planejamento ser exato, porque no mercado aberto isso não acontece. Mas nós precisamos ter preços mais realistas para que o mercado possa evoluir de forma adequada. Essa é a nossa visão. Você falou de migração, né, do consumidor, e aqui eu vejo muita queixa, porque isso acontece muito no agro, né? Grandes produtores do agro acabam migrando para a energia renovável, né? E você também teve muitas residências individuais, aí, unidades individuais, famílias que vão lá e instalam o seu próprio painel solar, o seu próprio gerador. E aí há muita queixa de que, na verdade, me corrija se eu estiver errado, Madureira, e vou passar a bola para você, Heber, para que você defenda o seu ponto de vista, mas o que eu vejo muita queixa em relação justamente que esses subsídios para essas energias acabam beneficiando quem tem mais recurso, né? Quem tem condição de instalar um painel, de instalar um gerador, né? E isso vai pesar para o mais pobre. E aí o governo entra e resolve criar o subsídio para o pobre também, né? Que tem na conta de luz, você tem lá uma redução da tarifa para poder aquelas camadas mais pobres né, terem acesso à energia mais barata. Então, é subsídio sobre subsídio, é isso? Você tem aí uma soma de subsídios que acabam prejudicando essa conta final? Vamos entender assim. Né? Espera aí, deixa eu transferir para o Heber. O Heber responde e eu jogo a bola de volta para você, Heber. Vamos colocar a situação do agro, tá? Para ser direto em cima do problema. O Brasil tem um protagonismo imenso da agricultura, no agronegócio, tá? A gente, como União, por exemplo, vou dar a nossa visão. A gente tem a missão de promover, desenvolver a energia limpa e mais barata para todo mundo e, se possível, que a energia seja um apoio, tá? Que seja um eixo, tá? de potencialização de desenvolvimento econômico do país, sociedade, gerando impacto social, gerando impacto econômico. Fazer um retrato do agro específico. Eu lembro até que um colega, que é o Wagner Ferreira, que é diretor nacional da mesma Brad, teve uma vez no Diário do Aço, e ele fez um artigo dizendo opinião, transição energética com justiça social. E aí ele aponta, lembra, né, em tom, né, de acusação, que o agro, por exemplo, é um dos principais emissores de gás de efeito estufa no Brasil, né? Então, assim, havia uma resistência, tem também o lance do incentivo, né? Da tarifa de irrigação, tem uma porção de coisas, mas vamos entender o modelo do agro. O agro, por exemplo, precisa competir, né? Está no ambiente commodity. Ele não tem oferta de energia em lugares onde ele podia ampliar a geração, a produção de alimentos. O agro, por exemplo, só para finalizar o retrato de como é importante estar atento a esses setores relevantes da sociedade, em 2022, de acordo com a CNA e com a USP, ele, junto com a cadeia de transporte, distribuição, comercialização, tá, e produção de alimento, ele respondeu por 24% do PIB. Ele está ansioso em determinadas regiões por uma oferta de energia que nem sempre é possível. Óbvio, vai ter os motivos, né, por exemplo, mas eu estava lendo um artigo, né, do Wagner Ferreira, que é o diretor nacional da própria Brad, ele apontava o agro é um dos principais emissor de gás de efeito estufa, a gente tem que dar uma olhada de uma maneira geral também para o agro. Ou seja, eu entendo que pode ter sido uma crítica, né? Mas quando a preocupação, por exemplo, sugestão nossa, né, pelo INEL de Energia Limpa e Renovável, seria que tipo de qualidade, com que qualidade, que tipo de energia, oferta de energia a gente consegue considerar. Né, que eu escuto muito a Brad, né, como instituição representando as distribuidoras, se queixar, dizer que a geração distribuída penaliza os demais. O que é a geração distribuída no final do dia? É um cidadão que, com seu próprio recurso, com seu próprio financiamento, cansado das altas históricas de energia, que é uma vez após outra, não tem notícia boa, é só alta, 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 ele pega e adquire seu próprio equipamento de geração de energia. Tá? Então, o que está sendo colocado hoje é uma guerra de atributos. Você fala assim, não, ele faz a energia própria, ele vira um problema para quem fica. Quando quem faz a energia própria, primeiro alça a mão do seu próprio recurso, alivia a rede,
tá? Essa energia que ele produz, inclusive, ela é limpa, e se você olhar de uma maneira geral, você está gerando energia limpa solar e, obviamente, questionando a necessidade ou o tamanho de contratação de térmicas, por exemplo. Então, vamos fazer uma proposta, vamos sentar com mais qualidade e vamos discutir todos os subsídios ou incentivos, prefiro essa palavra, do setor, dentro do sistema de energia, setor elétrico. Essa é uma proposta razoável, mas não penalizar individualmente alguém por alguma determinada escolha ou opinião. Eu acho que é razoável, não sei o que parece ao colega Marco Madureira, por exemplo. Perfeito. Esse é um bom ponto também, que ele está colocando aí. É preciso questionar esses incentivos de uma maneira geral para setores que, de repente, não precisavam. Precisa ainda, na sua opinião, que essas energias renováveis ainda recebam incentivo. O que o setor de distribuição pode sugerir para tentar chegar a um consenso? Em primeiro lugar, é bom a gente entender como é que por que a Brad está dentro dessa questão. Porque nós entregamos uma conta. Nós, como eu disse, é o segmento que menos reajusta, é o único segmento que historicamente, ele se reajusta seus valores menores que a inflação, porque uma parcela dele, pelo modelo que existe do setor elétrico, é compartilhado com o consumidor. Então, a gente tem até uma ilustração para te ajudar nesse ponto aí. Por favor, produção, põe na tela que a gente tem um quadro que mostra a evolução do aumento, é o gráfico, viu? Esse aí é a conta de luz. Aliás, é até bom mostrar, né? Fica à vontade, Madureira, para explicar para o nosso espectador. Aí mostra as parcelas de como é a conta de luz hoje, uma conta de R$100, como ela é constituída. Nós temos algo como 35% que é tributos e encargos que é colocado na conta de energia elétrica. São as diversas parcelas que nós temos dentro da conta de energia elétrica. É assim que é colocada. Se puder passar a próxima, por favor. 34% assim, ali é tributo e encargo, né? Aqui esse gráfico, Cláudio, e ele mostra, e esses são dados da agência reguladora, né, tirados da agência reguladora, mostram como os valores de cada um dos segmentos ali estão colocados. A geração de energia elétrica, a transmissão, a distribuição e encargos. Né? Os preços, como eles têm variados ao longo do tempo. E a gente verifica que o único segmento que, de fato, reajusta menos do que o IPCA, que é um indicador de inflação, é a distribuição. Por quê? Porque, como eu disse, é compartilhado com o consumidor os ganhos de eficiência que são colocados. Depois nós temos a transmissão, que tem se reajustado, às vezes vinha reajustando abaixo do que é o IPCA, mas agora ela começou a apontar e crescer acima do IPCA. Não, volta, por favor. Por que ela está crescendo acima do IPCA? Principalmente por uma série de investimentos que estão sendo necessários nos últimos leilões de transmissão, até para que nós possamos ter, que eu acho que é importante termos energia renovável, mas para que possa estar viabilizando os empreendimentos que estão sendo feitos, principalmente no Nordeste. Explica para mim, peraí, Madura, devagar, vamos lá. Explica para mim. A distribuição é essa laranjinha. Essa é a amarela que está embaixo. É a amarela, né? É a mais baixinha ali. Essa é a que mostra. Nós temos em azul a variação do IPCA. Né? Nós temos aquela outra linha que aparece laranja, que é a transmissão. Como a transmissão vem crescendo. Aquela parcela em preto é a energia. Aquela que sobe lá em cima. Não, aquela outra que cresce. A outra mais grossa. Ela é a energia. É como a energia elétrica tem crescido na participação da tarifa. Perfeito. E aquela lá em cima são subsídios. Né? Eu uso essa expressão, pode ser considerado como um outro nome, mas ali dentro nós temos de tudo. Nós temos diversas coisas. E a próxima tabela, o próximo slide, produção pode trocar. Um dado que vem da própria ANEEL também. Ele mostra ali que nós temos um valor, hoje no ano de 2003, fechou com um subsídio da ordem de quase 37,5 bilhões de reais na conta dos consumidores. E ali estão os principais itens. O primeiro é a conta de consumo de combustível, que foi citada, que é o valor que se paga a mais todos os consumidores brasileiros, ou nem todos os consumidores brasileiros, né? Mas aqueles que pagam a CDE, para que no norte do país, onde são sistemas isolados, se possa ter uma tarifa mais equilibrada em relação às demais partes do país. O segundo item, que está ali próximo dele, que tem quase que o mesmo valor, é a fonte incentivada. São descontos que são dados para aqueles consumidores que migram para o mercado livre e optam por comprar as chamadas fontes incentivadas. Aí tem eólica, tem solar, tem PCHs, por exemplo. Que quando eles migram para o mercado livre,
eles pagam um valor menor pelo uso do sistema elétrico. Tem desconto, por exemplo, da ordem de 50%. Esse custo vai para a CDE, é um dos que mais cresce. E o terceiro item já é o incentivo da geração distribuída, que está na ordem de 7 bilhões esse ano, que é o dado que foi colocado, que cresceu algo como 3%, 3 e pouco por cento da tarifa de energia elétrica. O nosso questionamento não é sobre um item da tarifa de subsídio, é sobre todos. No nosso entendimento, nós temos que rever todos esses que estão presentes ali colocados. Em relação ao item que foi colocado, o tema que foi colocado do agronegócio, nenhum problema. Nós entendemos que o agronegócio é um dos elementos importantes para a economia brasileira. Tem sido um dos carros-chefes da economia brasileira. O questionamento que se faz em relação ao ponto específico da utilização de usinas de geração é porque, por exemplo, se constrói uma usina numa propriedade que está numa determinada região, se utiliza um sistema de transmissão e distribuição para levar essa energia, às vezes, por 1.000 quilômetros de distância, sem pagar pelo uso desse sistema. O sistema existe, o custo dele é um custo que permanece e que ele precisa ser coberto. Como ele não é coberto por algum consumidor, ele termina sendo pago pelos outros. Isso não acontece só, especificamente, como eu disse, com a geração distribuída, ele acontece quando eu dou um desconto para uma outra fonte que paga menos para ser utilizado. E o encargo, só para encerrar, que eu citei, que é o CDE, ele termina não sendo pago por todos os consumidores. Por exemplo, o consumidor de geração distribuída não recolhe a CDE. Como eles não recolhem a CDE, ela fica mais cara para os demais consumidores. O ponto da ABRAD não é questionar nenhuma fonte de energia. Todas elas são necessárias e todas elas são importantes. É quanto uma fonte está deixando de custo para os demais consumidores, porque quem entrega a conta é a distribuidora. Quem é questionada se a tarifa ficou mais elevada é a distribuidora. Por isso a nossa preocupação não é com a fonte, são como todas. E eu vou só encerrar, dar um exemplo. Nós tivemos agora, ao final do ano, um projeto de lei, que é o PL 11247, que trouxe uma série de custos adicionais, de emendas adicionais ao que era o PL de energia offshore. Temos alguma questão contra um PL de energia de eólica offshore para instalar no Brasil? Não, mas a quantidade de questões que vieram, desde fontes renováveis até fontes como foi colocada de carvão, a térmicas, é absurdo. O que a gente percebe tem muito jabuti colocado pelos próprios parlamentares, naturalmente reagindo às pressões dos setores, né, os lobbies dos setores, para impor a compra dessa energia muitas vezes mais cara, né, dessas fontes mais caras, e isso acaba gerando um custo maior para todo mundo. Perfeito? Eu vou sintetizar em duas figuras que eu acho que são importantes. Eu vejo o sistema elétrico como um ônibus. E nesse ônibus, todo mundo está sentado ali dentro, utiliza o ônibus. Quando alguém não paga por um uso de uma cadeira do ônibus, ou paga uma meia numa cadeira do ônibus, os demais estão encarecendo a conta para eles. Essa é a minha leitura com relação... E a passagem fica mais cara. A passagem fica mais cara para os demais. Isso é assim. Do outro lado também a questão de fontes de energia elétrica. É claro que é importante ter uma fonte eólica e solar que são mais baratas. Nós entendemos que isso é fundamental. Mas há necessidade de terem fontes como, por exemplo, a hidráulica, que tem dado todo equilíbrio, e as próprias térmicas. Então, se alguém que está apenas pagando por utilizar uma fonte mais barata, mas no fundo ele está usando a mesma energia dos demais, os demais estão pagando mais caro. Perfeito. A comida é a mesma. Todo mundo come a mesma comida porque todo mundo está ligado no mesmo sistema elétrico. Mas se alguém está pagando menos por essa comida, significa dizer que o outro está pagando mais. Então a nossa visão, e eu queria só deixar bem claro, da ABRAD não é contrário a nenhuma fonte de energia elétrica, não é contrário a nenhuma tecnologia. O que nós somos contrários são a todos os subsídios. É claro que uma tarifa social é uma tarifa importante num país que tem uma desigualdade de renda muito grande. Então é importante que a gente possa pensar numa permanência de uma tarifa como essa. Mas os demais, concordando até com o que foi colocado aqui pelo Web, nós temos que rever todos. Tem que discutir todos os subsídios que estão postos na conta de energia elétrica. Senhores, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer aqui a presença de ambos. A nossa conversa hoje aqui com o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Marcos Madureira. Muito obrigado pela presença. E com o presidente do Instituto Nacional de Energia Limpa, Heber Galassi. A Jovem Pan News mantém o compromisso de trazer outros grandes temas e grandes nomes do debate público. Eu sou Cláudio Dantas e eu espero você no próximo sábado, sempre às 23h30, para colocar mais um ponto final. Realização Jovem Pan News.